Caros irmãos, caras irmãs em Cristo, estamos finalizando o tempo comum, o tempo pascal, e na medida em que este tempo pascal vai finalizando também o tempo da permanência de Jesus no mundo. Vamos recapitular aqui algumas coisas. Jesus passou 3 anos com os discípulos, com os apóstolos, ensinou a eles uma porção de coisas, disse a eles como é que eles deveriam viver a vida nova que Cristo prometia, uma vida que traz verdadeira liberdade, não como aquela liberdade que o mundo promete, mas uma verdadeira liberdade que só é experimentada por aqueles que acreditam no Senhor e começam a colocar em prática a sua palavra. Ele morre, ele ressuscita, ele mostra que a sua palavra tem valor, mas ele está anunciando: eu vou para o Pai, eu vou embora, mas, como ele mesmo diz no Evangelho de hoje, não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Seria de fato bastante complicado da parte de nosso Senhor ele ter levantado a bola assim dos apóstolos, dado a eles tanta esperança de vida nova, esperança de liberdade nova, que eles ainda não tinham experimentado em plenitude enquanto Jesus estava com eles. Seria bastante ruim da parte de nosso Senhor se ele tivesse feito tudo isso, morrido, ressuscitado, e tivesse ido embora e deixado os apóstolos para se virarem. Agora te vira nego, vai se virar e vai aprender a viver o que é que tem que ser vivido, e vai aprender a obedecer a Deus de qualquer jeito. Ele não fez isso, ele não nos abandonou em absoluto. Só que existe uma outra forma agora de ter acesso a Ele, que não é mais aquela forma visível, palpável que os apóstolos tinham. É a forma dada pelo Espírito. Na medida em que vai se encerrando o tempo pascal, a igreja coloca para a nossa meditação os trechos da despedida de Jesus. Nós ouvimos aqui um trecho da despedida de Jesus lá no Evangelho de São João, no capítulo 14. Jesus está dizendo adeus, tchau, até logo, na verdade, porque eu vou voltar, e eu preciso que vocês confiem em mim e recebam aquele que eu vou mandar para ter aquela alegria que eu prometi. Então esse é o contexto do Evangelho de hoje, e o contexto deste dia, o 6º domingo da Páscoa, em que vamos nos aproximando do fim do tempo pascal e da permanência de Jesus sobre a terra, para a recepção do Espírito Santo, que nós vamos celebrar daqui 2 semanas em Pentecostes. Oba, vamos receber o Espírito que vai nos dar vida nova e nos fazer muito felizes. Eu quero o Espírito Santo, então vamos clamar: vem Espírito Santo. Ok, vamos fazer isso. Mas antes, é importante prestar atenção numa coisinha. O início do Evangelho de hoje: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. O que é que o Senhor está dizendo aqui para nós, no início desse Evangelho, a respeito da recepção do Espírito Santo, que nos dará aquela certeza interior: o Senhor está vivo e vale a pena continuar sofrendo por amor a Ele e buscando o reino dos céus, ainda que isso nos custe muita coisa. O critério para receber o Espírito não é só pedir o Espírito, mas é amar Jesus. E aqui, amor num sentido bastante concreto. Eu vou aproveitar a ocasião do Dia das Mães para falar um pouquinho sobre o amor. Talvez amor afetivo, amor mais visível do que o amor materno, seja difícil de encontrar neste mundo. Nas Sagradas Escrituras, inclusive, nós ouvimos da parte do Senhor, de um profeta, dizer: talvez um homem se esqueça, talvez uma mulher se esqueça do seu filho, mas Deus, que tem amor materno, jamais se esquecerá de nós.
E de fato, meus irmãos, nós estamos vivendo numa época bastante esquisita, né? Porque mãe hoje em dia está perdendo um pouquinho a referência de amor. Mãe hoje em dia até põe filho no mundo, quando põe, né? Quando põe, porque muitas vezes está tão preocupado com os cachorros que possui, que já os trata como filhos, que não tem tempo para ter filho. Mãe, quando põe filho no mundo, é difícil de ver aquela que realmente se preocupa, se entrega, se doa, daria a sua vida pelos filhos. Há uns 40 anos atrás, há uns 30 anos atrás, talvez, nós encontraríamos mães que se colocariam na frente de uma bala por seus filhos. E hoje? Eu não estou afirmando nada. Eu estou jogando uma pergunta para que vocês reflitam sobre isso, porque eu também estou refletindo, e é sério mesmo, eu não estou provocando nada aqui. Mas a experiência que eu tenho no atendimento de algumas mulheres solteiras, mulheres recém-casadas, mulheres que já têm a idade um pouco mais avançada, é a de ver um pouco a crise mesmo na maternidade, de mulheres que não sabem mais o porquê da maternidade, a razão da maternidade e como colocar a maternidade em prática. O que é ser mãe? É trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, para pagar a melhor creche, a melhor escola? Seu filho vai se matar. Ele precisa de amor. Ele precisa de atenção. Ele precisa de presença. E também nós com relação a Deus. Deus não fez tudo o que fez para nos dar o melhor estilo de vida que nós poderíamos ter para que nós fôssemos muito felizes. Não, ninguém se contenta com isso. Nós precisamos de amor. Amor mesmo, genuíno, vivo, presente junto de nós. Mas uma mãe consegue manifestar mais claramente esse amor de Deus porque ela ama, em primeiro lugar, e muitas vezes de forma gratuita, ainda que um pouco revoltada interiormente, né? Porque assim, né, gente? Nenhuma mãe de recém-nascido acorda de madrugada, quantas vezes forem necessárias, como se fosse a Branca de Neve acordando ao som dos passarinhos e levantando alegremente para limpar a casa dos 7 anões. Não é assim que funciona. Ela acorda na força do ódio e muitas vezes apela para o marido, e o marido fala: mas quem está amamentando é você que tem que levantar. E aí ela levanta várias vezes à noite, e de manhã cedo ela está acabada, mas tem que levantar, a criança já acordou, tem que cuidar das coisas, e o marido ainda tem a capacidade de falar: nossa, estou tão cansado. E aquilo gera um ódio interior de si, do filho, do marido. Ela quer matar todo mundo, especialmente se ela está no período do puerpério, né? Em que os hormônios estão assim, deixam a mulher transtornada, louca, é outra mulher. Mas é compreensível mesmo esse tipo de ódio interior, porque ninguém está vendo o seu sofrimento, ninguém está vendo o seu sacrifício. A criança muito menos. A criança só está interessada em uma coisa: peito, é só isso. Ai, meu filho me ama. Não, ele ama seu peito, é só isso. Por enquanto é isso que ele quer. A gratuidade desse amor é algo profundamente necessário para o relacionamento de mãe e filho começar a criar vida e laço profundo desde o início. Inclusive a natureza, ela é muito perfeita, porque foi criada por Deus, né? E a criança, por alguns meses, por vários meses, não precisa de absolutamente nada além do leite materno para se nutrir. Deus quis que fosse assim. Ele quer que os laços estejam estabelecidos muito fortemente entre o filho e a sua mãe desde o início. Mas calma, você que não teve condição de amamentar, seu leite secou, empedrou e rasgou o peito e sei lá mais o que, né? Calma, acontece, tá bom, paciência. O seu sacrifício vai ser a entrega de uma vida de outra forma. Essa generosidade do amor, nós vemos particularmente no amor de mãe.
E não só a generosidade e a gratuidade deste amor, mas uma atenção. A mãe tem este dom de perceber, porque ela está muito atenta ao filho, ela conhece os movimentos do filho, ela consegue perceber o que é que o filho está passando. Pelo chorinho, pela manhinha do filho, ela sabe se é fome, se é cólica, se é fralda que tem que trocar. Isso só um amor atento é capaz de fazer. Um amor desatento não consegue perceber essas coisas. E o amor de mãe, muitas vezes, é um amor que, se não for controlado, se não for educado, melhor dizendo, é um amor que pode se tornar até meio possessivo. A mãe quer os filhos para si. E eu já ouvi de umas mães, não que eu tenha ouvido da minha, né? Ela não está aqui hoje, então eu posso falar. Então eu ouvi de umas mães o seguinte: a gente ama tanto vocês, tanto, que às vezes dá vontade de colocar vocês de volta dentro da barriga, para que vocês fiquem aqui junto com a gente. Quando eu ouvi isso, eu pensei, misericórdia, eu quero ser livre, me dá liberdade. Mas isso também revela um pouco do amor de Deus. Percebam, gente, esses traços no amor materno: generosidade, sacrifício, não esperar receber nada em troca, atenção e cuidado constante, um cuidado que quer trazer para si, inclusive a pessoa amada. Isso nós vemos nas mães? Sim, mas particularmente em Deus. E nós só vemos nas mães por causa de Deus. E o que é que nós devemos fazer da nossa parte diante desse amor? Basta dizer: mamãe, eu te amo, feliz dia das mães? Ou meu Deus, eu te amo, eu quero viver a minha vida toda para ti? Basta dizer isso? Não basta. Um adolescente que está pintando e bordando, mundo afora, vira as costas para os pais, ofende os pais, acha que agora, porque ele está chegando na maioridade, que ele vai fazer 18 anos, que ele é dono da vida dele, que ele sabe tudinho o que ele precisa para a vida dele. Então pai e mãe não precisa falar mais nada, eu dou conta da minha vida. Tá bom, vai nessa. Vai nessa. E aí ofende, maltrata, vira as costas para pai e mãe. E o que é que pai e mãe vai fazer? Pode até brigar um pouco, mas vai fazer o quê? Deixa, né? Deixa o guri na sua soberba quebrar a cara sozinho, para ele ver que esse mundo de liberdade, de alegria, de satisfação que ele tanto deseja é pura ilusão, é pura mentira. E quando começarem a chegar mesmo os boletos para ele pagar, ele vai ver a liberdade. Nossa, a liberdade de fazer 18 anos, que alegria fazer 18 anos. Fazer 18 anos para quê? Para ir para balada e dirigir, né? Só para isso. Para ter responsabilidade ninguém quer. Um rapazinho desse, uma mocinha dessa, que vira para a mãe e fala: eu te amo, esse eu te amo, ele soa falso. Como um presente que você vai dar para sua mãe, lindo, dourado, uma pomba do Espírito Santo dourada, feita de latão. É falso. Diz o Senhor para nós no Evangelho de hoje: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Este é o critério do amor. Se me amais, vós me obedecereis. Amor e obediência andam juntos. E aqui, agora eu já estou falando da obediência que nós devemos a Deus. Porque, meus queridos, se nós queremos ser verdadeiramente felizes, profundamente felizes, nós precisamos, em primeiro lugar, nos dar conta de que nós, por nós mesmos, não conseguimos produzir essa felicidade para nós. Não dá. Especialmente os mais velhos que estão aqui presentes hoje na missa, sabem muito bem do que eu estou falando, porque já viveram um par de coisas por aí, já viveram muita coisa e continuam buscando a felicidade, continuam buscando algo a mais. Nós não damos conta de nos fazermos felizes. Onde é que nós vamos buscar felicidade?
Existem muitas opções, mas existe aquela dentro da qual a promessa de quem nos diz que nos fará feliz, que nos fará felizes, é a promessa daquele que deu a vida por nós. E Ele quer de fato nos fazer felizes. Só que tem uma condição: nós vamos amar Jesus de volta e corresponder a todo o amor que Ele tem por nós? Vamos, ótimo, oba, agora eu quero o Espírito Santo para viver esse amor dentro de mim. Ótimo, mas é preciso cumprir os mandamentos. Senão, este será um amor falso, é uma bijuteria que se passa por joia. E falsidade é falsidade, causa vergonha, causa humilhação. Vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo. Eu tinha 15 anos, fui para uma festa de 15 anos de uma colega minha do colégio e, bom, tinha que levar um presentinho, né? Mas eu era meio arroz de festa, assim. Não é que eu era arroz de festa, eu queria ser, mas eu não era na prática. Queria ir para todas as festas, mas eu não era na prática porque, primeiro, não me convidavam, e segundo lugar, porque meus pais não ficavam me levando assim de madrugada, à torta e à direita, assim também não, né? As festas começavam às 10h30, 11 da noite, né? Mas nessa eu fui, era uma colega mais próxima, né? E fui e comprei, precisava comprar um presentinho. A minha prima tinha acabado de voltar de São Paulo, da feira que ela fez lá na 25 de março, para revender coisa aqui em Cuiabá, né? E aí minha mãe não pensou duas vezes, vou comprar alguma coisa da minha prima, porque é mais barato e é bonito, né? O pessoal da 25 de março é só na falsidade, mas as coisas até que são bonitinhas, tem umas coisas bonitinhas lá. No meio daquele caos, né, gente? Meu Deus do céu, a 25 de março deve ser a porta de entrada do inferno, misericórdia, é um horror. Tá, podia ter pego um colar que ajustava em qualquer pescoço? Podia. Uma pulseirinha que ajustava em qualquer pulso? Podia. Um brinquinho que cabe em qualquer furo de orelha? Podia, mas não. Levei um anel. E levei um anel e não tinha embalagem de presente. Anel você dá numa caixinha de anel, né? Ótimo. Peguei uma caixinha de anel que tinha lá na casa dos meus pais, no guarda-roupa da minha mãe, da Realce. Coloquei o anel dentro. Vai vendo. Entreguei o presente, anotou o nome, né? Porque eles não recebem o presente ali na hora, né? Entreguei o anel. Uma semana depois, vem a minha amiga: Henrique, você me deu um anel e ele não serviu. Aí eu fui lá na Realce para trocar e a vendedora falou assim para mim: moça, esse anel não é da nossa coleção. E aí eu queria ver com você onde é que você comprou, porque eu estou precisando trocar. E eu pensei: meu Deus do céu, eu vou matar minha mãe. Que vergonha! Que vergonha! Como é que eu vou falar para ela que o anel é da 25 de março? Eu não me lembro o que eu fiz, porque a humilhação foi tão grande que eu esqueci o resto da história. Eu parei na humilhação dela ter descoberto que o anel não era da Realce, era da 25 de março. Quando nós dizemos que queremos amar a Deus, mas não estamos dispostos a viver os seus mandamentos, nós estamos dando um anel da 25 de março em caixa da Realce. É isso que nós estamos fazendo. Parece amor, mas é falso. E porque é falso não gera vida. E aí a gente vem à igreja todo domingo querendo ouvir a palavra de Deus, e isso só mais nos importuna, só pesa mais no nosso coração. A gente vai ficando com cada vez mais raiva da palavra de Deus e do padre, por consequência, que fica pregando essas coisas, né? Abandonar o mundo, viver para Deus, cumprir os mandamentos. E eu quero ser feliz. Muito bem, esse é o caminho. A falsidade, ela aperta o coração, ela mata o coração, ela nos humilha. E por fim, se nós não nos convertermos, nós terminaremos longe de Deus, no inferno. Não é brincadeira. Não é brincadeira aquilo que o Senhor fez por nós. A vivência do Evangelho não é brincadeira. Por isso, o Senhor diz, e diz claramente: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E Ele está falando isso para o futuro, né? Se vocês me amam hoje, no tempo presente, vocês irão guardar os meus mandamentos. Porque Jesus ainda vai morrer aqui, dentro desse contexto, né? Ele está falando um dia antes dele morrer.
Os apóstolos vão chorar, nossa, que saudade de Jesus, meu Deus, o que aconteceu? Isso não é sinal de amor. Jesus não está querendo que ninguém chore por ele. Ele está querendo que cumpram os seus mandamentos, porque ele sabe que esse é o caminho de vida eterna. E se nós cumprirmos os mandamentos dele, se nós o amarmos, se nós tivermos gratidão para com o seu amor, coisa que muito filho não tem para com o amor de mãe, o que acontecerá? Ele rogará ao Pai por nós, e ele nos dará um outro defensor, que poderia estar aqui também traduzido por um outro consolador, um outro advogado, um outro paráclito, para que permaneça sempre conosco. Sempre é sempre. Queremos um amor que dure? Agora é o momento de não olhar mais para as mães, porque mesmo o amor de mãe não dura. O que dura é o amor de Deus. Queremos viver a vida do amor? Olhemos para o amor de Deus e cumpramos os seus mandamentos. Então seremos felizes. Isso causará mudanças na nossa rotina, é claro, na nossa vida e talvez até nas nossas amizades, porque viver para Deus e se afastar do pecado às vezes significa ter que se afastar de algumas pessoas que só nos levam para mais longe de Deus. Mas o Espírito que o Senhor promete nos dar, se nós o amarmos e cumprirmos os seus mandamentos, então vejam que o Espírito, ele é condição, ele é consequência, melhor dizendo, do amor e do cumprimento dos mandamentos. Ele não aparece assim do nada. Ele é consequência do amor e do cumprimento dos mandamentos. Se nós o amarmos e cumprirmos os seus mandamentos, ele virá até nós. Esse Espírito que é um Espírito da verdade e não da falsificação. Não é um Espírito falso numa caixinha bonita. Não é uma mentira. O Senhor não está aqui para nos enganar. É o Espírito da verdade. E quem é a verdade? O Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o Espírito dele que permanecerá junto de nós, porque estará dentro de nós, e estando dentro de nós, não nos deixará órfãos. Meus irmãos, na prática, o que fazer então para viver esta vida do Espírito, que está continuando a missão de Cristo aqui na terra? Lembrem-se de que eu falei no início da nossa reflexão que Jesus estava preparando o caminho para ir embora, mas mandar o outro que iria continuar a sua missão e manter a presença de Deus em nós. E como é que ele faz isso? Enviando o Espírito Santo. Esse Espírito que não só permanecerá junto de nós, como Jesus permanecia junto dos apóstolos, mas permanecerá dentro de nós. É dentro. Mas qual é a condição para viver essa vida do Espírito que está dentro de nós? Cumprir os mandamentos. Não tem outro caminho. Ai, padre, eu posso escolher cumprir uns e não outros? Não, é cumprir todos. Ah, mas eu acho que alguns mandamentos já ficaram meio retrógrados, é uma coisa assim do passado, hoje o tempo mudou, né? Hoje a gente pensa de modo diferente, a gente está mais evoluído. Tô vendo? Pela quantidade de gente doente tomando remédio para a cabeça, tô vendo como nós estamos bem evoluídos. Pela quantidade de gente procurando fazer terapia porque não dá conta de viver a própria vida, estamos realmente bem evoluídos. Por crianças e adolescentes se matando, nossa, estamos mesmo muito evoluídos. É a melhor das fases que nós estamos vivendo, o melhor dos tempos. Somos muito felizes com crianças se matando. Não, né? Desculpa a ironia pesada, mas como tratar isso de outra forma? Os 10 mandamentos são um caminho para nós seguro de vida. Nós podemos talvez ficar incomodados porque não entendemos como colocá-los em prática, mas não nos coloquemos acima de Deus dizendo: isso é bom, isso não é. Isso é se fazer como Deus, e a consequência é muito ruim.
Nós não damos conta de ser como Deus. Vamos pedir, portanto, este Espírito, para que com sua graça nos ajude a amar o Senhor, observando os seus mandamentos, sendo obediente à sua palavra. Vamos pedir ao Espírito, e particularmente às mães que aqui estão, pedir ao Espírito que nos dê um coração de profundo amor e não de apego. Profundo amor. Vamos pedir ao Espírito a graça de realmente abandonar o pecado, especialmente aquele que nos afasta do sacramento da confissão, que é onde nós pedimos perdão a Deus, arrependido dos nossos pecados, e estamos dispostos a voltar à vida com Cristo. E é ali, no sacramento da confissão, que o Espírito vem a nós. Antes disso, nós estamos mortos para a graça. Vivendo uma vida de pecado, não cumprindo os 10 mandamentos, nós estamos mortos para a graça. E se morrermos fisicamente neste estado, nós iremos parar no inferno. Isso é doutrina católica, isso é palavra de Deus revelada. Quem quiser ir para o céu, precisa começar a viver do céu já agora. E como é que a gente faz isso? Se arrepende dos pecados, propõe-se uma nova vida, se confessa e começa a lutar. Nós vamos dar conta da noite para o dia de vencer as nossas fraquezas e viver para Deus? Não. Mas é na luta, no esforço, no desejo de fazer a vontade de Deus, que de fato a gente vai dar conta de vencer isso, pela força do Espírito Santo que habitará em nós, a partir do momento em que a gente se confessar. Este é o ponto. Pela confissão, o Espírito habita em nós. Pelo pecado, o Espírito está morto para nós. Pela confissão, a vida vem até nós, o Cristo permanece em nós, e se nós morremos confessados e sem pecado, a chance de nós irmos para o céu é grande. Mas se nós morremos com pecado, sem confissão, sem voltar o rosto para Deus, mas virando as costas para Ele, tentando decidir o próprio caminho, a chance de nós irmos para o inferno é muito grande. Para que arriscar? Deus, como uma boa mãe, às vezes olha para cada um de nós, nos destruindo por causa do pecado, escolhendo as piores ações, e no fundo do seu coração diz: meu filho, não precisava ir por aí. Eu quero te trazer de volta, mas você precisa deixar. Então vamos deixar. Vamos deixar Deus agir. Vamos deixar Deus cuidar. Vamos deixar Deus mudar as nossas vidas, porque Ele, melhor do que nós, sabe do que nós precisamos para a nossa salvação. Por isso, vamos confiar nele, que tem amor de mãe para nos salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.